MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Pedro Antunes de Almeida, é o meu nome completo, e eu nasci em Lisboa. Nasci ali na Lapa, na Calçada das Necessidades. Totalmente. Obviamente, eu gosto de ser português. Vivi muitos anos no estrangeiro. Como pode ver no meu currículo, eu vivi cerca de 14 anos no estrangeiro, em vários países. E cada vez quanto mais vivi no estrangeiro, mais gostei de ser português. E realmente consegui sentir esse apelo, porque realmente considero que, enfim, o meu sucesso relativo, que tenho uma atividade, tive atividades profissionais, se deve fundamentalmente ao trabalho e à dedicação que eu dou àquilo que faço, e portanto tenho um empenho extremo, e sem dúvida que as saídas que tive para o estrangeiro, eu vivi no Egito, na Áustria, na Alemanha e na Suíça, por períodos consideráveis de tempo, obviamente foi muito importante para também a visão que eu tenho das coisas do dia-a-dia mesmo em Portugal, da minha atividade empresarial e profissional, porque são novas visões. É muito importante nós calcularmos o mundo e verificarmos o que é que se está a passar, e sobretudo quando temos a oportunidade de ter outras vivências noutros países. Isso é muito importante para a nossa formação. Pode ver aí para o meu currículo, a minha atividade foi mesmo durante esses períodos que estive fora, e também enquanto presidente do ICEP e presidente das Pousadas de Portugal, e esses anos que estive fora foi exatamente a defender a imagem de Portugal. Eu era delegado do ICEP, na altura, e conselheiro comercial das nossas embaixadas, e portanto o meu papel era fundamentalmente promover a imagem de Portugal, promover os produtos portugueses, promover o turismo português, e portanto esse foi o meu papel durante esses anos que estive fora. Portanto, depois também estive aí, como pode ver, fui representante de Portugal na Organização Mundial do Turismo, e aí, que está em Madrid, e enquanto, enfim, nomeado como representante permanente, embaixador junto da Organização Mundial do Turismo, fiz também uma grande promoção do nosso país, trazendo para cá atividades da Organização Mundial do Turismo e levando também, tentando colocar consultores portugueses em África, a acompanhar projetos nos países africanos de língua portuguesa. E, portanto, a minha vida, no fundo, no estrangeiro foi a promover Portugal, exatamente. E penso que fiz, pelo menos com satisfação pessoal, e não tive nunca nenhum apontamento negativo. Eu felizmente tenho tido, por onde tenho passado, tenho tido sempre o reconhecimento das pessoas, e passei por muitos cargos em atividades públicas, ICEP, quando estive nos casinos do Algarve também, num momento em que o Estado retirou
os casinos ao concessionário e o Governo nomeou-me Presidente da Comissão Administrativa que foi gerir, nem a Natur, as Pousadas de Portugal, enfim, por onde passei. Sempre tive reconhecimento por aquilo que fiz, enfim, reconhecimento sobretudo pela amizade que as pessoas me dedicaram, deixei amigos em todo o lado e felizmente nunca tive nenhuma contestação. Eu tive 6 anos à frente das Pousadas de Portugal, fiz 20 milhões de investimento, foi o grande boom das pousadas que... Agora estão a ser geridas pelo grupo Dionísio Pestana. Agora estão a ser geridas. Naquela altura eram geridas por Estado e foi um momento em que fizemos recuperação de 9 monumentos nacionais e, portanto, foi um projeto muito extenso de desenvolvimento das pousadas. Foram 20 milhões de contos de investimento em obras, portanto, renovámos 9 monumentos nacionais completos e alterámos 24 das antigas. Portanto, melhorámos significativamente o projeto e não tive um apontamento nem das finanças, nem das auditorias, nem nos jornais sobre qualquer aspecto menos positivo da minha atividade. E, portanto, eu sinto-me sempre, acho que saí sempre muito bem, deixei sempre amigos, saí bem, estive no ICEP também, enfim. Sim, que nós temos eu acho que nós, aliás, isso vê-se porque muitas vezes temos algum espírito crítico interno entre nós, mas sabemos reagir em uníssono quando alguém nos ataca. E, portanto, quando alguém nos dirige alguma opinião menos favorável, eu acho que sim, eu acho que os portugueses são patriotas. Olha, a melhor característica dos portugueses, para mim, é serem... para mim, é a hospitalidade e o empenho que põem nas coisas que gostam. Portanto, essas são as 2 características. As piores características que os portugueses têm, para mim, são desestabilizadores de estruturas organizativas. Ou seja, não sei se me faço entender, mas é assim, um português... Mas a culpa não é do português em si, é sobretudo da estrutura de desfias. Os portugueses na Alemanha trabalham muito bem porque existe uma estrutura organizativa que os condiciona a não terminar, estão inseridos. Fora disso, se estão libertos. Nós portugueses, eu vivi no Egito, no mundo árabe, e o mundo árabe é um mundo onde o imaginário é muito fértil. Você está a falar com um árabe e ele está... Metade das coisas é tudo verdade, mas metade das coisas sai do seu próprio imaginário. Nós ainda temos um bocadinho dessa passagem dos árabes aqui por Portugal e ainda temos, felizmente não no nível que eles têm, mas ainda temos aqui um imaginário fértil. Nós apreciamos muito a criatividade, gostamos de... E se temos liberdade dentro de uma estrutura organizativa, aquele espírito do desenrascanço, que nos casos é positivo, nos casos é muito negativo, advém disso. A nossa criatividade permite-nos, se as estruturas são laças, em termos de chefias, permite introduzir as nossas pequenas criatividades nas alterações das estruturas organizativas. E às vezes, se as chefias não estão atentas, isso pode criar algum desajustamento. Para mim é a razão porque os portugueses lá fora trabalham muito bem, e eu tenho... Todos os portugueses que eu conheci, quer na Suíça, na Alemanha, eram considerados... Eu recordo-me quando apanhava um táxi, às vezes de Zurique, do aeroporto para a cidade. Eu falava alemão com o motorista, até para treinar um bocadinho o meu alemão, e ele dizia, português, você trabalha muito. Os portugueses realmente trabalham muito e trabalham bem, mas estão inseridos em estruturas organizativas sólidas. Portanto, essa é, para mim, uma das características negativas. Só tem 2. A outra, eu acho que os portugueses têm falta de ambição positiva. O que é que eu quero dizer com a ambição positiva? A ambição positiva é fazer melhor que o outro. Normalmente, nós estamos sempre a olhar o que é que o outro faz. Temos um bocadinho, eu não lhe quero chamar inveja, mas chamo-lhe ambição negativa, que é, quer ter o lugar do outro, em vez de aspirar consegui-lo, preferia que o outro não tivesse. Temos um bocadinho de ambição negativa neste sentido.
eu acho que o trabalho do Banco Alimentar é fantástico. Eu tenho apoiado sempre que posso, mas eu gosto de trabalhar com pessoas competentes, sejam elas de que partido, ou de região, ou de que etnia. Só por isto. É porque quanto mais competentes são as pessoas, eu não tenho medo de trabalhar com pessoas competentes. Portanto, quanto mais competentes as pessoas são, mais facilidade eu tenho em trabalhar bem. E, portanto, eu sou muito fiel às pessoas com quem trabalho, no sentido em que estou sempre a chamá-las para os meus novos projetos. Em Portugal tenho uma pessoa que me acompanhou, é engraçado, começou comigo no ICEP em 1980, era nessa altura um jovem, chama-se Castanheira Lopes, é hoje administrador do Grupo Pestana. Era um jovem advogado que entrou, nós entretanto tivemos um problema faleceu o chefe de pessoal, e ele era um jovem, mas eu achei que ele tinha características e promovi-o a diretor de pessoal, tinha entrado há pouco tempo, mas eu achei que ele tinha, foi um diretor de pessoal fantástico. Depois de sair do ICEP, fui nomeado para as pousadas e convidei-o para diretor-geral. E ele foi comigo trabalhar para as pousadas, como diretor-geral. Eu das pousadas, esteve lá comigo 6 anos, portanto, ao todo 9. Depois saí para a Suíça, e por acaso a minha mulher foi nomeada administradora da RTP e eu convenci a minha mulher, ela também gostava dele, foi trabalhar com a minha mulher, fiz ali um franchising. Foi trabalhar com a minha mulher 4 anos. Eu tenho acompanhado sempre. 4 anos, mas continua. 4 anos na RTP. Quando regressei da Suíça, vim para secretário de Estado do Turismo e fui chamá-lo para chefe de gabinete. E hoje, entretanto, eu saí da Secretaria de Estado, tenho uma atividade diferente, porque eu agora estou com o Sr. Presidente da República, e ele, já não tenho relações, digamos assim, de trabalho com ele, embora eu tenho uma empresa de consultoria, eu dou aí consultoria a algumas empresas na área do turismo, como pode ver no meu currículo ainda hoje, e não tenho incompatibilidades com a Presidência, porque eu sou consultor do Presidente e, portanto, não há incompatibilidades nessa matéria. Mas na área das áreas ou mais? Não, sou na área económica e empresarial. E, neste momento, numa das empresas, tenho o filho dele a trabalhar. Filho do Castanheira. De admiração, embora. Mas deixa-me explicar isto primeiro, antes de dizer o nome. Não, explique. É que realmente eu, à medida que fui, digamos assim, escalando na vida, perdi alguns mitos e havia pessoas por quem eu tinha uma grande admiração, daquelas admirações de jovens, tipo, falar com o diretor, dá-me dores de barriga e tal. Hoje em dia. Tudo isso foi passando, à medida que fui evoluindo na vida, não tenho neste momento nenhum tipo de... fui perdendo admiração por muitos dos políticos e das pessoas e tal. Há uma pessoa por quem eu tenho uma admiração e uma dívida de gratidão, porque foi ele que sempre me puxou para as minhas primeiras atividades, que é o engenheiro Fernando Faria de Oliveira. Ele é presidente dos bancos. Hoje é presidente da Associação de Bancos, mas foi ele que... Foi ele que... Isto... Esteve na Sarefam, o engenheiro Faria. O engenheiro Faria de Oliveira eu fui para a Sarefam em 73, ele já lá estava. E depois, a certa altura, eu mudei, passei para a EPAL, mas depois voltaram-me a chamar para ir para a Sarefam e fui trabalhar com ele. Ele era diretor das relações industriais e eu fui para a área comercial e marketing. O engenheiro Faria de Oliveira foi sempre a pessoa que o puxou. E foi a pessoa que, a certa altura, me incentivou a vir com ele para o governo. Ele foi secretário de Estado em 1980. Foi a primeira vez que ele foi secretário de Estado e me disse, trouxe. E a partir daí mantenho com ele uma relação de amizade profissional e é uma pessoa porque eu tenho apreço e admiração pessoal e uma pessoa a quem eu sinto que tenho uma dívida de gratidão.
acho que depois de ter vivido muitos anos no estrangeiro e ter regressado e viver agora em Portugal, eu acho que os portugueses primeiro deviam de refletir muito bem sobre o grande país que têm. É um país extremamente agradável, muito bem situado, com um excelente clima e, portanto, precisamos de gostar do nosso país cada vez mais, porque é realmente bom, e trabalharmos por ele. E, portanto, eu acho que isto é a mensagem que nós devemos ter muito orgulho no nosso país e devemos trabalhar por ele, esforçar-nos, empenhar-nos e trabalhar para o nosso país, porque vale a pena. Muitos estrangeiros vivem cá, depois das suas carreiras profissionais noutros países, escolhem o nosso país para viver, porque o nosso país, além da sua beleza, das suas condições climatéricas e outras, tem realmente muito boas condições. Portanto, nós só temos que estar gratos por ter nascido em Portugal, por viver em Portugal, e temos que fazer por o tornar melhor, trabalhando cada vez mais.